Boa tarde, pessoal. Hoje é 17:06 do dia 13 de julho de 2023. Estamos finalizando a jornada semestral, embora o nosso encontro de estudos humanistas vai até dezembro, mais ou menos na semana do meu aniversário, que eu sou Sagitário, com ascendente em Leão. Enfim, estamos em Câncer, energia lunar de Câncer, com suas oscilações. E hoje, finalizando a nossa jornada semestral, retornando no dia 17 de agosto, é isso, né, gente? Eu tinha falado em off, 17 de agosto, né? Temos hoje como finalização um capítulo que eu acho interessantíssimo, porque em 75 ele lançou o Vigiar e Punir, para quem ainda não leu, que é um livro central da obra dele, uma porta de entrada para quem quiser estudar Foucault, eu recomendo. Acho que é um livro muito importante, ao mesmo tempo que é de fácil leitura, intensa, mas fácil. É um livro meio sofrido, porque o tema é justamente prisão, delinquência, violência, suplícios, né? São disciplinas, né? Mas é um livro acho acessível, né? E eu acho que essa aula é a cara do que ele depois sistematizou no Vigiar e Punir, né? E hoje a gente vai ter o privilégio de ter a facilitação do Pedro, né? Que vai nos agraciar com a sua magistral partilha. Com vocês, Pedro. Oi. Olá. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, fazendo, lendo aqui um pouquinho e compartilhando ali o que me veio em mente durante essa semana que fiquei estudando o capítulo. Eu preparei alguns slides algumas vezes, fiz algumas anotações. De ontem para hoje eu joguei tudo fora e os slides eu nem vou abrir. Eu acho que por se tratar de um fechamento de semestre, nada mais justo do que todo mundo conversar e compartilhar também um pouquinho, todos nós juntos. E uma coisa que eu aprendi bastante com vocês é o lance de identificar como está o ambiente para pessoas cegas e deficientes visuais, né? Meio Down. Então, meu nome é Pedro, estou usando uma blusa preta, tenho o cabelo curto e estou dentro de um quarto. Acho que é assim, né? Mais ou Boa menos. dica, Eu acho Pedro. É uma boa recomendação. isso Achei muito legal mesmo. muito inspirado. Vamos incorporar. Bom, se vocês quiserem fazer qualquer interrupção, eu agradeço até. Aula de 29 de janeiro de 75. Eu estou usando o livro, lendo, né, esse daqui, da capa preto e branco, o vermelho ainda tá para chegar. E de início aqui tem o monstro moral, o crime no direito clássico, as grandes cenas de suplício, a transformação dos mecanismos de poder, desaparecimento da dispensa ritual do poder de punir, da natureza patológica da criminalidade, o monstro político, o casal monstruoso, Luís XVI e Maria Antonieta, o monstro na literatura jacobina, abre parênteses, o tirano, fecha, e a anti-jacobina, o povo revoltado. Incesto e
hipofagia. Até para facilitar a tua facilitação, hoje a gente vai ter, a partir do teu livro, até a página 78, tá? São 2 dias, tá? Para quem estiver escutando. Isso, obrigado quem colocou no chat as páginas, esqueci. Da página 69 até essa daí, né? E para quem está no livro vermelho, é da 101 a 115. Eu gostei muito como essas maneiras livres, né, que Foucault ele se utilizou durante o curso, de começar a falar e indo, né? Então, eu listei aqui algumas coisas. Inscreveram efetivamente a aberração da natureza na transgressão das leis. E me fez pensar muito a respeito do que a gente tem conversado nas aulas, do que até onde o natural foi se tornando uma patologia. E eu acho que nesse capítulo fica muito exposto como processos naturais humanos eles podem ser vistos e expostos como monstruosidade. Então, quando quando o Foucault começa a colocar algumas referências, eu na realidade fui me confundindo dentro das referências e só consegui entender talvez ali o que o Foucault estava querendo dizer fazendo uma leitura corrida, quase que imaginando como que seria a aula, como que seria ele falando, né? Eu não sei se todos assim, já tiveram a oportunidade de ver algumas entrevistas com o Foucault, mas como ele começa, ele pega um ponto e ele vai levando esse ponto, né? Então eu acho que é um autor que exige uma concentração imensa, assim, de reduzir a tópicos e até a capítulos. E aí eu fui só tentando fragmentar alguns pontos principais. Nesse livro preto e branco, parece muito que ele tem uma leitura em relação aos castigos que existem a esse linear de monstro moral. Então, parece que o reconhecimento para que esse monstro se veja como um monstro, né, aos olhos de si, é reduzir ele a zero, e aí tentar deixar aí tem na página 70, aterrorizante do castigo, né? E aí conseguir ter essa
observação. E aí me veio assim uma luz que foi o que é isso se não a psiquiatria, né? Então, veja, você é um monstro moral. Olha, você é um típico caso do crime no direito clássico. Olha, isso daqui é uma grande cena de suplício. Ah, esse daqui é o famoso monstro na literatura. Basta reduzir esse ser e mostrar ele o aterrorizante castigo que é ele próprio. Então, fica... Obviamente que isso não é uma fala minha quanto a isso, mas é uma fala que parece que é muito próxima à da psiquiatria, né? Quando se reduz pacientes, quando se reduz em sentidos de processos manicomiais, né? E aí fica muito simples de qualquer um ser visto como um monstro moral. Tem um tópico que eu vou ler, talvez se alguém sentir bem para comentar alguma coisa, eu gostei bastante. No menor crime, um pequeno fragmento de ricídio. Com isso, e em função dessa lei econômica fundamental do direito de punir, a punição, por sua vez, como vocês compreendem, não era simplesmente nem reparação dos danos, claro, nem reivindicação dos direitos ou dos interesses fundamentais da sociedade. A punição era algo mais. Era a vingança do soberano. Era a sua revanche, era a volta da sua força. A punição era sempre vindita, e vindita pessoal do soberano. Não sei se alguém compreende esse trecho dessa maneira, mas em um primeiro momento, quando eu li isso, me veio líderes mundiais péssimos, né? Tipo, Napoleão, Hitler, e etc. Mas esse trecho, como ele pode ser usado perigosamente pela psiquiatria, pela psicologia, como qualquer tipo de iniciativa, né? Qualquer tipo de compreensão humana que seja como dizer aqui, que seja de revanche, que seja de tentativa de melhoramento, de caos, seja visto como uma monstruosidade. Eu acho que isso é uma tentativa ocidental que acontece há décadas já. Outra parte aqui que eu listei foi: por mais monstruoso que pudesse ser o crime, por mais atroz que se manifestasse, sempre havia um poder a mais. Havia próprio da intensidade do poder soberano, algo que permitia que esse poder sempre respondesse a um crime. Por mais atroz que fosse, não havia crime em suspenso, na medida em que, do lado do poder encarregado de responder ao crime, sempre havia um excesso de poder capaz de anulá-lo.
eu consigo visualizar muito isso daqui como uma forte... É quase que o super-homem do Nietzsche, né? Uma força de agir. Ali o que o Aristóteles fala de desejo por conhecimento, e aí, mais uma vez, eu ressalto como isso pode ser perigosamente usada por profissionais como qualquer iniciativa que não seja de total obediência, como uma monstruosidade. Então, veja, se você fala nesse tom, parece até que é um monstro. Veja, se você não colocar uma vírgula nessa frase, pode parecer que... E eu acho que enquanto um estudante, né, em um processo humanista, entender isso com olhos muito humanistas, né? Esse curso, durante os encontros, me fez muito pensar sempre em relação assim, se o anormal da aula 29, se o monstro da aula 29, como é descrito aqui, né, adentrasse e conversasse, qual seria a minha reação frente a esse conjunto de, de formação, né? O que eu faria frente a isso? Não só nesse caso, mas também em todas as outras tópicas que a gente estudou. E parece que com um olhar humanista é simplesmente equilibrar o que é um monstro e o que são iniciativas monstruosas. É muito... E é muito difícil. Eu fui procurando esse caso em algumas outras literaturas, tipo do Daugalarrondo, que dentro das literaturas de Cid e DSM, às vezes eu vejo como um meio termo legal. E não curti tanto, mas eu tenho uma literatura legal que eu acho que casa bastante com essa, que é a do psicanalista Reich, que é A Função do Orgasmo. Tem esse livro aqui. E eu acho que é um bom complemento por quem se interessou por essa aula de 29, que é esse livro aqui.
Wilhelm Reich, A Função do Orgasmo. Eu acho que essa economia de prazer que o Foucault fala a respeito desse monstro moral casa muito com essa literatura aqui. Eu acho que talvez até mais que a do Freud em O Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos fala também um, um pouquinho dessa tópica. Eu preciso de uma comunicação com vocês para entender se eu estou mais ou menos no caminho. Se deu para entender alguma coisa. Pode seguir, Pedro. Pode seguir. Certo. Somos solidários. A gente compõe depois com a tua fala. Certo. Na página 72, tem uma parte legal que é: os mecanismos de poder são fortes o bastante para poderem eles mesmos absorver, exibir, anular em rituais de soberania a monstruosidade do crime. Nessa medida, não é necessário, é até impossível no limite, haver algo como uma natureza do crime monstruoso. Não a natureza do crime monstruoso. Na verdade, não há mais que um combate, que uma ira, que um furor, a partir do crime em torno dele. É muito tenso ler esse tópico de uma maneira devagar. Eu não consigo. Eu vou tentar reler de uma maneira um pouco mais rápida. Nessa medida, não é necessário, é até impossível no limite, haver algo como uma natureza do crime monstruoso. Não a natureza do crime monstruoso. Na verdade, não há mais que um combate, que uma ira, que um furor. A partir do crime e em torno dele, não há uma mecânica do crime que seria da alcançada de um saber possível. Aí parece muito com além do princípio de prazer do Freud em O Homem dos Lobos, aí seguindo ali, é por isso que até o fim do século XVI ninguém nunca se interrogou verdadeiramente sobre a natureza do criminoso. E aí é para o próximo capítulo. Ele está na página 73 para frente. E aí fala muito de biologia, né? A partir daí. O Reich, ele fala bastante de biologia e economia sexual. Eu consigo encontrar uma lógica muito evidente também nas literaturas orientais para conseguir explicar um pouquinho, né? Talvez um pouco desse comportamento do monstro moral. Ali acho que teve até um encontro que a gente chegou a comentar um pouquinho como ele aparece no Oriente em
em casos tipo o couro, acho que é couro que fala, no, na China, no Japão, que são simplesmente respostas, são simplesmente alternativas biológicas que um ser foi desenvolvendo dentro de uma estrutura de si, né? E de si, assim, de uma maneira muito um giro em 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 um giro. Tem até alguns autores que linkam esse monstro moral com o acho que é o Freud que ele fala do monstro masturbador. Ele está muito próximo. E eu consegui encontrar uma resposta a isso dentro de uma biologia, mas eu não digo assim uma biologia do tipo clássico, do tipo, não, a gente tem que ver os enquanto cientificista, mas não, é uma coisa muito mais humana, do tipo, ora, se todos somos animais, se todo organismo busca o orgasmo, se toda economia e aí aquele sentido bem, acho que é marxista ali, com Engels, do que é economia ali, aquele ecos, o necessário para se viver, né, o necessário para se ter o princípio de vida, o princípio de pulsão de vida, pulsão de morte, esse monstro moral, eu consigo chegar muito mais como um ser que consegue encontrar uma economia de vida em si. E preciso de uma contribuição em conjunto, senão vou dar mais giros. Valeu, Pedro. Agora a gente vai conversando, compondo contigo, pode ser? E aí você também vai falando, enfim. Podemos abrir uma dialogia? Podemos abrir, Pedro? Queria agradecer ao Pedro por essa dedicação, né? As ilações assim bem arrojadas que ele faz, tentando fazer articulações com Freud, com Reich, né? Enfim, eu quero colaborar só colocando algumas ideias-chave, que eu tenho certeza que é um texto, conforme o Pedro mostrou, muito interrogativo, problematizador, né? Compondo com a fala do Pedro, o importante é a gente ter como um referencial de fundo, né, que o Foucault, ele, quando às vezes a gente pode compreender que o Foucault ele pega o monstro para tentar adequar a lei, na verdade, a questão de fundo do Foucault é que a própria noção de natureza é construção histórica, né? Se existe um absoluto em Foucault, não tem nada fixo, nem o próprio corpo, nem a própria... E natureza é invenção. Então, assim, não que ele parte de uma figura de um monstro a priori, em si, né? Gostei muito quando o Pedro falou do em si, né? Não é que existe um monstro em si, que depois a psicanálise vai analisar, ou então uma certa liberação de energia catártica em Reich vai poder rearranjar, né? Mas o que está em jogo é construção histórica, né? Então, natureza, o que a gente acha que é natural é construído.
Existe esse absoluto em Foucault. Posso até dizer que isso daí, o tema que eu estudo a minha vida inteira de Foucault é corpo e alma, né? Corpo e alma são construções históricas. Não existe um absolutismo no Foucault, né, nesse sentido. Não tem nada fixo. Isso é inspirado em Nietzsche, né? Enfim, e a partir daí, nesse capítulo, ele vai justamente se debruçar sobre a construção de figura-chave da monstruosidade, sua apropriação por várias economias dos corpos, né? Interessante. Quando ele fala economia dos corpos, ele está mostrando que existem arranjos históricos, né? Como, por exemplo, a monarquia, ou então depois, com o advento da modernidade, né? Que essa economia sobre os corpos vai mudar, né? Ele, de alguma forma, vai pegar um pouco disso no capítulo, né? Principalmente a mostrar esse deslocamento do poder do rei, que é um poder do soberano que podia dispor dos corpos, né? Do jeito que ele bem quisesse. Ademais, quando um rei havia o regicídio, né? Como aquele mostra na questão do Guilherme d'Orange, e aí ele vai, quando houve o crime contra o Guilherme d'Orange, né? Em 1584, desse livro achei preciosa duas descrições de suplício, que tem na página 105 do velho, do vermelho, e na página 107 do vermelho. Em sequência, eu não sei exatamente precisar no branco, que parece que a maioria está usando branco, né? Tem um parágrafo, mas aqui no meu livro, que é mais apertadinho, na quarta página, onde começa, foi assim que vimos desenrolar das grandes cenas do suplício. Incrível como é assim, visceral, quando ele descreve o suplício daquele que cometeu o crime com Guilherme d'Orange, que ficou 12 dias sendo supliciado, né, gente? 12 dias. Tudo. Suplício é um sofrimento lento e atroz, né? Tem que ser lento, para a pessoa espiar o seu crime, né? Então, é por isso em 12 dias. Um dia um dia colocava um braço fervente, outro dia cortava o braço. Imagina você ficar sendo supliciado 12 dias. Em geral, em Paris, os suplícios eram de 9 horas, 12 horas, né? E se o Carrasco fizesse o trabalho mal feito de fazer um suplício rápido, em 1 hora, corria o risco do Carrasco ser atacado pela multidão, né? Porque aí ele não estaria cumprindo o princípio de que é a expiação em nome de Deus, né? Sofrer uma dor na terra para ser perdoado nos céus, né? E, enfim. E aí tem o outro suplício ainda, na minha 109, enfim. E fazendo justamente onde a pessoa levava uma marretada na cara e era supliciado o corpo morto, né? Enfim. Que o que estava em jogo era a redenção da alma, né? Então, mesmo que o corpo estivesse morto, o suplício teria efeitos na alma, né? Isso é a economia dos corpos, né? São corpos que têm o menos valor, né? O corpo do supliciado é aquele que tem o menos valor, né? E na medida em que todos os corpos, para o soberano, ele é proprietário dos corpos, né? A monstruosidade nesse contexto emergeria no sentido da pessoa romper a relação de propriedade que o rei teria sobre todos os corpos, né? A ponto de querer matar um rei, por exemplo. Como é que pode isso, né? Enfim. E a partir dessa figura, desse deslocamento, desse processo de subjetivação, Foucault vai fazer o deslocamento desse processo de subjetivação para a criminalidade moderna, né? Que a partir daí, a partir dos códigos penais, a gente vai ver uma questão de medida, né? Que o suplício é um sofrimento atroz, desmedido, simplesmente um exercício do poder do rei sobre os corpos. De repente, há uma métrica, né? A emergência de uma métrica no que se refere aos códigos penais, numa medida que se chama humanismo, como medida de poder. Humanismo não é ser bonzinho, é um poder deslocado para os juristas, né?
E eu acho que isso serve até para hoje, gente. Quando a gente vê, é claro que o discurso humanista muitas vezes tem a ver com inclusão social, né? Tem a ver com visibilidade dos minorizados, isso daí é uma certo arranjo estratégico potencializador das diferenças. Mas acho que sempre que a gente vira um discurso humanista, a gente tem que ter um cuidado genealógico e perguntar a quem interessa, né? Quem está ganhando com isso, né? Porque senão também a gente adere como se fosse uma benemerência, né? Não existe caridade nos órgãos de poder, né? E aí, de alguma forma, ele vai mostrar como a emergência desse monstro moral, né, como pontuou Pedro, né, vai fazendo aos poucos o link com a constituição de um monstro penalizado, né? Para mim, a estrutura do Vigiar e Punir, né? Lembrando sempre que esse livro foi escrito em 75, janeiro de 75, provavelmente em meados de 75, não sei o mês que foi, né? Mas em 75 foi lançado o Vigiar e Punir. Imagino, capaz de supor que ele deu esse curso em janeiro. Depois ele se debruçou para a edição final do livro, né? Do Vigiar e Punir. Então, a gente adentra nesse capítulo esse mergulho nos suplícios, e certamente depois ele vai falar das disciplinas, ele vai falar estou supondo, né? Eu li 2 vezes esse livro, mas não tenho de memória. A questão da penalidade, com certeza, né? Isso é uma outra teoria, né? É uma teoria de medida, né? E aí o monstro se torna mais mensurável, né? E aí depois, lá no fim, como do capítulo, vai falar que o grande monstro seria Maria Antonieta e o Luís, né? E o Luís XVI, né? Que aí seria um monstro, seria uma inversão de uma ordem, né? Que entra, digamos, a inteligência do Foucault, né? Ele vai descolar, né? Daquilo que na pré-revolução os reis eles eram a presença de Deus na Terra e de repente com a Revolução Francesa eles são a figura mais bem acabada da monstruosidade, né? E eu acho muito rico isso, porque isso vai mostrando como a noção de monstro é móvel, né? A gente vê no nosso país que se é que a gente pode chamar de governo passado, havia uma monstrificação de um mundo de subjetividades e hoje a gente está resgatando as questões de cidadania, né? E certamente aos olhares da extrema-direita, o que está sendo feito nesse governo são abominações, né? É complicado até dizer algo assim, mas é como a monstruosidade vai sendo apropriada por discurso historicamente situado e a quem interessa, né? Interessa no sentido de inclusão, no sentido de exclusão, né? Como é que isso se rearranja? Acho que esse capítulo mostra muito essa maleabilidade, esse jogo, né? Esse jogo entre o enunciado do monstro como um exercício de poder, né? E como é que isso se exerce sobre corpos, seja no suplício, seja na fixação de uma lei sobre os corpos, né? Ele está começando a introduzir esse jogo, né? No qual nós todos estamos imersos, né? Aí o Pedro fez um conjunto de citações aqui sobre síndromes relacionadas, né? A questão de Engels, pelo visto, o Freud, né? O Pedro, pelo visto, ele fez várias interrelações sobre figuras de monstruosidade, né? O que demonstra um arrojo do Pedro, né? E a Carla colocou: o crime de sodomia nas ordenações filipinas era punido com várias etapas após a morte, como salgar a casa e partilhar o corpo. Até os descendentes eram considerados infames. Era crime de lesa soberania. Hein? Fantástico. Hein? E por coincidência, amanhã eu vou estar numa banca de TCC, a aluna apresentou também nas ordenações filipinas, em várias ordenações simultâneas, a pré-abolição da escravatura e pós-abolição da escravatura, como ao redor do racismo do negro, seja ele escravo ou liberto, né, como havia toda uma construção de uma legislação no sentido de culpabilizar, né, de penalizar, melhor dizendo, né, a figura do negro, seja no sentido dos quilombolas
escravidão, né, seja no sentido dos negros libertos e o risco de a periculosidade que o negro ameaçava para a sociedade, obviamente, uma sociedade branca, completamente uma discursividade que lhe isentava de qualquer responsabilização social das atrocidades que o branco colonizador português fez no Brasil, né? Aí cria toda uma criminalização racial do negro, né? Então, isso é monstrificação, né? Monstrificação a partir de marcas de diferença, que são marcas que vão vão ser usadas, né? Ser usadas historicamente, né? Constituindo exclusões, né? Exclusões e demarcações, né? Foi em fevereiro de 75, Guilherme, então, que ele lançou o Vigiar e Punir? Nossa, ele deu o curso. Então, talvez, então eu vou mudar a minha suposição. Ele pode até ter preparado anteriormente esse material, né? E ter matado dois coelhos, né? Ter dado o curso e publicado o livro praticamente tudo junto, né? Onde estávamos em 1975, em fevereiro de 1975. O Denilson colocou aqui a Beija-Flor, disse que o monstro é aquele que não sabe amar, né? Imagino que ainda era na época do Joãozinho 30. Joãozinho 30 era. Joãozinho 30 era muito inspirado, né? O enredo foi sobre o Frankenstein, né? A história toda. Olha. Do laboratório, do cientista, e aí ela, um carro alegórico, ela parece que fechava, e ele falava sobre isso, ela sempre aquele cunho político, né? Como você está falando, né, das mazelas, da inclusão, que aí deixa esses povos, né, vulnerabilizados sempre de fora, povo negro, povos originários. Sim. E aí é isso, né, que monstro é aquele que não sabe amar. Fantástico, Denilson. Entenda, gente, esse referencial, qual o sentido da gente ler um livro de quase 50 anos, né, gente? Um curso de quase 50 anos atrás, é que ele, de alguma forma, sensibiliza a gente, na minha opinião, sobre onde está hoje, essa construção, como é que é esse arranjo da construção da monstruosidade hoje, em 2023? Quais são esses sujeitos que são o foco da monstrificação, como é que isso vai se deslocando, né? Isso não cessa, né, gente? Foucault tem essa instrumentalidade nas temáticas, né? E como o Foucault desenvolve a visibilidade dessa subjetivação. Mais alguém quer compor com a fala do Pedro, com a minha fala, ou quer agregar, enfim. Estamos em aberto. Aliás, esse capítulo me deu uma inspiração, assim. No conjunto das obras do Foucault, tem muita obra, né? Tem sempre alguma estratégia de dor, de suplício, de submissão, né? Seria muito interessante ver essas práticas, né? Um conjunto de vários cursos, vários livros, né? Boa tarde, Lívia, querida. Oi, Fernando, tudo bom? Ei, pessoal, boa tarde. Eu vou fazer um comentário que até foge um pouco da nossa linha de estudo, mas eu estou fazendo neurociências, né? E no curso, eu aprendi, tendo um experimento, que eles usaram um rato, na verdade, mas tem tudo a ver, né? Que quando o rato, eles punham um cheiro gostoso para o rato, eu esqueci o cheiro exatamente, é isso que eu estava tentando lembrar aqui, e quando vinha o cheiro, o rato tomava um choque. E daí, quando punha o cheiro depois de um tempo, o rato já ficava com medo, né? Porque mesmo que ele não tomasse o choque mais. E o interessante desse experimento é que quando esse rato teve um filhote, mesmo nunca tendo tomado um choque com o cheiro, o dia que puseram o cheiro perto do filhote, o filhote ficou apavorado. Quer dizer, foi passado geneticamente para o rato filhote o medo do cheiro que o outro tinha. Isso é epigenética. E aí, o que acontece? O neto do primeiro rato também tinha medo do cheiro. Ou seja, isso foi passando de geração em geração o medo. E eu acho que isso coloca a gente para pensar, porque nós temos
pessoas na nossa sociedade, como você disse, dos negros, mas não são só eles, né? Nós temos pessoas na nossa sociedade que sofreram violências, assim, que a gente não consegue imaginar, sabe? Por mais que a gente estude, são violências inimagináveis. E é muito provável que, se isso acontece com um cérebro que é inferior ao nosso, que é o do rato, né? E, quiçá o nosso, que passa essas características de maneira muito mais forte. Então, eu acho que além da gente, quando a gente for atender, não sei, no meu caso eu penso nisso em psicologia, né? Além de a gente ter a sensibilidade, né, de adotar um discurso acolhedor, né, de praticar a parte política mesmo da coisa, porque é preciso, a gente tem que, quando for atender essas pessoas, pensar nisso, sabe? Que existe uma marca, uma sequela nelas, que vai além da vida delas, sabe? Então eu achei importante falar isso, porque você falou do monstro, né? E eu vou usar até uma metáfora, é um monstro que assombra essas pessoas que vêm de gerações, né? Tua fala tem a ver, compõe com essa genealogia, no sentido de que o Foucault falar de genealogia de suplício e depois falar de penalidade moderna, ele está pegando séculos, né? O exercício do poder se crava sobre os corpos durante séculos, né? Entendeu? Então, tua fala é muito articulável, né, com o que o Foucault fala. Embora as premissas sejam diferentes, acho muito problematizadora a tua fala, né? Maravilhosa. Como sempre, a Lívia é muito vívida nas suas colaborações. Mais alguém quer compor? Jéssica, querida? Ei, gente, boa tarde. Olá. Só complementando aqui a fala da Lívia, né? Fiquei pensando. Esse semestre a gente teve aula de fundamentos históricos, então fomentou muito essa questão, até que a gente está tratando aqui no livro do Foucault, de quem são os monstros, né? E o próprio surgimento da psicologia nesse sentido, né? Como mecanismo mesmo de padronizar pessoas, né? Com essa ferramenta de ordenar, né? De corrigir, né? As pessoas. Então, de fato, o professor ele até cutucava a gente, né? De alguma forma, porque é um espanto para muita gente, né? Porque essa psicologia acolhedora e empática, de fato, não foi a essência do surgimento da psicologia como ferramenta, né, de trabalho, de intervenção. Então, isso foi um choque para muita gente, e cada vez que a gente lê e trabalha aqui os anormais, eu tenho mais um link com o que o professor falava na sala. E quem tiver interesse, né, eu estava até assistindo uma série no Prime Video, né, da Amazon, que tá em inglês o título, mas é basicamente Sejam Bem-vindos, né? Homecoming. É boa essa série? Hã? É boa essa série? É boa e tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui, porque ela é interpretada assim como protagonista aquela atriz de Uma Linda Mulher, que eu esqueci Julia o nome. Roberts. Isso. E ela atua como psicóloga, né? Num sistema que foi criado para reintegrar os militares que de alguma forma foram traumatizados em campo. Então, uma vez traumatizados, eles perdem o valor, vamos dizer assim, a utilidade, né? Então, eles são encaminhados para esse homecoming para serem novamente habilitados. Então, nessa... Aí eu vou contar, né? Porque vai que alguém tem interesse em assistir, é bem interessante. Eu quero. Então não vou contar. Então é interessante ver como a psicologia ela vai se tornar, nesse contexto, uma ferramenta do próprio governo, né, para fazer esse sistema funcionar. Então é bem interessante, quem tiver interesse. E é legal a gente conhecer, por mais que, claro, como futura profissional da psicologia, eu não quero exercer esse tipo de
de psicologia, não é o meu interesse. Mas é interessante a gente conhecer, né, a história da nossa profissão e ver como já foi, e até hoje, né, dependendo da situação, é utilizada para, né, de certa forma, coagir as pessoas, igual a gente tem relatos até hoje de profissionais atuantes, né, com CRP lá ativo, que atuam de uma maneira desrespeitosa, né, não só em termos raciais, mas muito na questão da homofobia mesmo, sabe? De tratar essa questão como uma ideologia de gênero, né, como a razão dos problemas da pessoa, né? Então é muito triste a gente ver relatos assim na faculdade de pessoas que são atingidas até nos dias de hoje. Então a gente vê que isso não é a história, ela não foi, né? Ela não é só lá atrás, né? Ainda acontece. E falar e conhecer é importante também, né? Para além desse romantismo. É isso, gente. Fantástico, Jéssica. O Denilson está fazendo a descrição detalhada do desfile da Beija-Flor, com os vários monstros que esse desfile apresentava, alas dos roedores, os cofres públicos, lobos em pele de cordeiro, articulando Frankenstein com monstros brasileiros, né, da nossa história, e deixou um link com a síntese desse desfile, que deve ser maravilhoso. Obrigado pela analogia, tá, Denise? Mais alguém quer compor, gente? Lembrando que a gente está passando a lista de presença. Assinem, porque depois o pessoal reclama que esqueceu. Isso daí não, falo no sentido impessoal. A gente, aqui na monitoria a gente recebe várias lembranças, né? Assinem a lista, por favor, para se encaminhar bem para o certificado. Lívia levantou a mão primeiro? A tua mão está levantada, Lívia, de antigamente. Aí. É a Guilherme. minha. Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Cheguei atrasada mais uma vez. A minha cidade está virando São Paulo. Horrível. Eu achei isso um capítulo interessante, né? Não tanto, mas a questão não tanto a questão do monstro moral, né? Mas sim a transferência do poder do rei para o Código Penal, né? É uma sutileza, né? Que até engana a gente, sabe? Porque é o que a Jéssica falou, né? O que acontece é a psicologia de antigamente ela era monstruosa, o rei Ubu como rei, né? Hoje em dia a psicologia ela é monstruosa, só que sutilmente a gente fica feliz quando a gente é intervido pela psicologia. Isso é a coisa mais interessante de se pensar desse tipo, né? A psicologia, ela, sim, ela é caridosa, braços abertos, né? Entende o sujeito, mas entende o sujeito para normalizar ele, né? A partir de pressupostos canônicos ditos por teorias construídas por pessoas ou da Europa, né, ou dos Estados Unidos, né, que precisam condizer as pessoas para um sétimo ritmo de produção no qual o sofrimento não cabe. Né? O problema do burnout é esse, né? Como que eu vou virar para a pessoa e dizer que ela tem que largar o trabalho dela, né? O máximo que eu posso fazer é que ela volte para o trabalho dela e ela só sofre na casa dela. Fora isso, não é muito interessante, né? Mas ironias à parte, né? Eu acho esse trajeto muito interessante, né? Porque ele sai do espetáculo para evitar o crime, né? Porque o que acontece com o poder do rei é que quem definiu o crime era o rei, né? Você não podia atentar contra o poder do rei. Né? O crime só era crime se o rei dissesse que era crime, né? Especificamente, quando o crime era contra o rei. Após isso, né? O crime é definido por um Código Penal, né? Por um grupo de pessoas que vai lá e são academicamente capazes de decidir o que é bem e o que é mal para uma nação. Né? E ali você tem, né, a refinação do poder para os corpos. Né? As pessoas passam a se policiar, né? As pessoas passam a se disciplinar, né? E aí há sempre a possibilidade do castigo. Aí o castigo, né, ele já é prescrito na lei. Né? O castigo ele vai vir. Você não precisa do suplício para que isso aconteça. Né? O suplício é só
um espetáculo maior, né? Para ficar marcado na memória da pessoa que se ela fazer alguma coisa errada, ela vai ser punida por causa daquilo, né? Então nós temos então essa refinação do poder que vai então, né, os corpos, para as vivências das pessoas, né? Que é o trajeto que o Foucault faz de ir do monstro biológico a criança masturbadora, né? Vai do macro para o micro. É tão interessante, né? Que é quanto mais esses códigos são muito mais eficazes quando eles são de dita maioria escolha, né? São bens para todo mundo, né? Ele vai o que manter a paz, ele vai manter a concórdia das pessoas, não vai gerar violência, né? Esses tipos de coisas. E o segundo, quando ele vai num discurso de que vai melhorar a vida das pessoas, né? Você se esforça no seu trabalho, que você vai subir de cargo, né? Procura uma terapia, que você vai melhorar, vai ter desempenho. Gente, um dia alguém chegar no meu consultório e falar que terapia é investimento, eu juro que eu pulo da janela. Mas, assim, é exatamente isso, né? O poder, ele tá se delimitando a você achar que ele vai melhorar a sua vida. Eu falo isso porque atualmente eu estou lendo o Desobedecer, do Frederic Gros, que é um livro maravilhoso. E ele diz com todas as palavras, né? As pessoas obedecem porque desobedecer é a morte. Né? Você tem a punição de cara. Né? Você tem a sanção de cara, né? E é sempre isso, né? Às vezes é melhor obedecer contra a lei, a normalização ela é bem bonitinha, né? Num pacote científico, né? Que diz que vai melhorar a sua vida. Bom, gente, muito obrigado. Só fazendo uma parte antes da Carla, isso que o Guilherme falou, esse processo, a gente pode dizer que o suplício era uma pena ostensiva e que depois você aplicar uma lei é uma pena mais abstrata, porque não imprime dor necessariamente direta sobre o corpo, mas é prender uma pessoa, né? Embora a prisão também seja atroz, né? Mas essa suavização das penas também implicou numa disseminação maior das penas, né? O suplício ele era muito dispendioso, muito local, né? Hoje você pode aplicar uma pena em qualquer lugar do país, né? É uma generalidade, né? Então, com isso... Tem depressão na América do Sul, tem depressão nos Estados Unidos, na China, no Sim, Japão. exatamente. Na É interface, tudo a mesma você coisa em todo pode fazer lugar. um laudo pericial em qualquer lugar do mundo, né? Na interface entre direito e psicologia, né? Carla levantou a mão, querida? Sim, exatamente. Eu queria só fazer uma observação até jurídica, que é a seguinte: quando Foucault afirma que o monstro político é o rei porque ele não obedecia às leis, eu percebo uma clara mudança no pensamento ocidental a partir daquele conceito de soberania de Jean Bodin. Jean Bodin ele afirmava que, exatamente pelo fato de o rei deter toda a soberania, ele não necessitava respeitar as próprias leis que ele criava. Era bom que ele respeitasse, porque daí era uma espécie de comedimento, uma espécie de demonstração de que ele era forte. Mas, teoricamente, o rei não precisaria respeitar as leis que ele mesmo criava, a tal ponto que Foucault fala, o rei está fora do pacto, está fora do contrato social, ele não assinou o contrato social como todo o restante das pessoas. Era essa observação que eu queria falar, porque houve uma mudança realmente muito grande em, digamos, uns 200, 100 anos acerca do poder real, da submissão do poder real à abstração das leis que ele mesmo criava. Sim. Fala fenomenal, Carla. O rei ele não pode estar no contrato, já que ele é filho do Deus, né? Que inventou a ideia do contrato, né? né? Ele inventou, né? Ele é filho do, do, do contratante original, né? Então não está no contrato, né?
Gente, assistam a série Versailles, eu acho que está na Netflix, eu não sei se não me engano. Chega a ser irritante de ver o poder do rei, não sei qual dos Luíses que é, não sei se é o Luís XV ou o Luís XIV, mas é irritante, porque em vários momentos ele poderia ter sido generoso, poderia ter sido conciliador, e ele opta por estabelecer uma guerra, por mandar matar uma pessoa, por, sabe, executar alguém, ou fazer uma lei de exclusão apenas para confirmar a sua soberania, né? Chega a ser irritante, irritante. Né? Mas não é esse o caso, se ele não confirma a própria soberania, se tira ele do poder, né? Sim, exatamente. O meu olhar é um olhar assim humanista, pseudo-humanista, pós-humanista, seja lá o que for, de 2023, mas naquela época tinha todo um sentido Não, de mas é relação até de interessante forças. você Né? parar para pensar sobre isso, né? Porque você tira a possibilidade de uma rebelião organizada. Né? Sim. Porque uma vez que não há uma pessoa que é responsável pelo fornecimento das leis, mas sim há um dito consenso entre as massas que geram as leis, eu estou sofrendo por escolha própria. Né? É. Você perde. Você perde. O estranho é exatamente isso, né? Você perde a expiação. Você perde a figura da cara da lei, né? A cara da punição. Né? Se torna todo mundo, né? E como o Heidegger diz, todo mundo é ninguém. Todo mundo é ninguém, e a gente tenta compreender um processo de subjetivação com os olhares de hoje, né? Como eu acabei de fazer, seja ser bizarro, né? Para não dizer outros adjetivos, né? Era um outro jogo de ontologia histórica, era um outro arranjo de ser histórico, né? Complicado, é complexo reconhecer isso, né? Lívia levantou a mão. Ô, Fernando, assim, para os colegas também, é o que você estava falando, mas eu estou falando com todo mundo. Eu vi agora um curso, estava fazendo um curso sobre as pessoas excluídas, principalmente por questões de saúde, sabe? E como que a gente deve tratá-las, né? Como recebê-las, enfim. E me impressionou muito, acho que eu mandei lá no grupo, se não me engano, o tratamento dado às pessoas com hanseníase, sabe? Olha. E isso é uma coisa que Foucault também escreveu, né? Na História da Loucura, e a gente teve no Brasil algumas colônias para onde enviavam, e isso bem recente, né? Se não me engano, algumas ainda existem, para onde enviavam as pessoas com hanseníase. E daí, assim, eu não vou ficar discursando sobre isso, mas vale a pena para a gente que está estudando sobre o monstro, sobre essas questões todas, dar uma olhadinha depois no vídeo, que foi muito bem feito, sabe? E ensina para a gente uma realidade que, pelo menos eu, né, não sei, os colegas, que a gente não tem costume de lidar. Sim, deixa aí para a gente no chat. Tá, vou colocar aqui. O Foucault ele fala que as pessoas portadoras de hanseníase, né, no século XVIII, por aí, né, havia um ritual na missa de domingo, que era um ritual de ruptura, né, que ele ia ser destinado para o asilo, né, havia um ritual mais religioso que fosse, era um ritual de expulsão da comunidade, né, ele se direcionar para o asilo, né, a partir desse ritual que o padre ministrava, ele era destinado para o asilo, que ele ia passar o resto da vida lá até morrer de hanseníase, que é o nome contemporâneo da lepra, né? Não, e eles tiravam as crianças das mães, então, assim, a mãe não tinha escolha, não. Se ela quisesse cuidar do filho que tinha hanseníase, ela não poderia dizer, poxa, eu vou cuidar do meu filho, né, e tal. Vinham, pegavam o filho dela e punham nessas colônias, sabe? Onde ninguém sequer encostava neles. Sim. É o tema da genealogia da monstruosidade, né, gente? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Queria então agradecer a todos, todas e todos por essa partilha magnífica, protagonizada pelo Pedro e depois vinda por muitas pessoas. Obrigado, Pedro. Dia 17 de agosto a gente retorna com a segunda parte dessa aula, né?
com a facilitação da Lívia, né, Lívia? 17 de agosto é você, né? Sou eu. Então tá, inauguraremos o segundo semestre com a Lívia. Por enquanto, tenham umas ótimas férias, pelo menos férias escolares, para quem está na universidade. A gente vai se falando. Queria agradecer de coração a todos que perseveram, né? Porque é de praxe, né? A gente ter esse encontro e, obviamente, é um funil e quem fica no... Não sei se é óbvio que é um funil, acontece de ser. E é maravilhoso a gente ter essas 20, 30 pessoas que estão nesse nosso fluxo, né? E que a gente continue perseverando até dezembro. Lembrando que o ano que vem eu vou... É provável, né? Quer dizer, está encaminhado para eu fazer meu segundo pós-doc na Universidade de Paris, na Paris 8, onde o Foucault inaugurou, né? A universidade. E aí a gente retorna em 2025. Por isso, perseveremos, que é muito bom a gente se encontrar, né? Grande abraço. Divirtam-se nas férias. Você Façam também, suas Fernando. leituras. Beijo. Até Eu pus o mais. vídeo aí, tá? Se você quiser. Ah, tá o vídeo aqui, tá, gente? Cliquem. Já Beijo. cliquei. Vou parar a gravação. Quem Tchau, quiser boa noite. conversar Boas um férias a pouco. todos. Tchau, Fernando. Até Abração. agosto. Valeu, Tchau, até Guilherme. agosto. Tchau. Fernando,